Jesus, dando início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus nessa noite, nós vamos estar orando nesse momento, fazendo oração de exaltação ao nosso Deus, porque Ele é o único Deus digno de ser exaltado e de ser adorado. Nesse momento vamos estar orando ao nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus. Só o Senhor, ó Deus, é digno de ser exaltado, digno de ser adorado, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo, ó Pai, que o Senhor é. O Senhor é o único Deus, ó Pai, que comanda todas as coisas, e tudo, ó Pai, está no governo das tuas mãos, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça, pelo teu favor, ó Pai, estendido a cada um de nós, ó Deus. Te pedimos também, ó Deus, a tua direção nessa noite, nesse culto, ó Pai, que estaremos prestando ao Senhor. O Senhor fala nos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. O Senhor receba a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Convido os irmãos que abram a palavra do Senhor, lá na carta, lá no Apocalipse, no capítulo 7. Nós faremos a leitura do versículo 9 ao versículo 17 de Apocalipse 7. Leiamos. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, e todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestidura branca, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestidura branca, quem são eles e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Eles então me diz: são esses que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Nós vemos, o texto de João nos falando sobre os tempos, que sobrevirão. Nós sabemos que nesse mundo nós passamos por tribulações, por lutas, mas com certeza o Senhor tem reservado o nosso galardão no céu, que possamos habitar com Ele e adorá-lo e gozá-lo para sempre. Então, nesse momento está entoando o Senhor o hino de número 10, a criação e seu Criador.
pergunta do Catecismo de Wittenberg. Eu farei a pergunta e lerei a resposta. Quem deve vir à ceia do Senhor? Resposta: aqueles que se aborrecem de si mesmo por causa dos seus pecados, mas confiam que esses lhe foram perdoados por amor de Cristo e que também as demais fraquezas são cobertas por sofrimento e sua morte, e que desejam cada vez mais fortalecer a fé e corrigir-se na vida. Mas os pecadores, impenitentes e os hipócritas comem e bebem para a sua própria condenação. Nós vemos dentro do nosso compromisso com a ceia do Senhor, não deve ser feito de qualquer jeito. Nós devemos ter nosso coração quebrantado diante do Senhor, ter confessado a Ele nossos pecados, as nossas falhas, a certeza, que Ele nos perdoa e que Ele nos lava de todo pecado. Aquele que não faz isto, como diz na palavra do Senhor, olha que bebe e come condenação para si mesmo. Nós devemos tomar muito cuidado no momento de cearmos ao Senhor. Nesse momento nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor no Salmo 117. Nós leremos o versículo 1 e 2 do Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Amém. Nós sabemos que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, sabemos que o Senhor perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Por isso, nesse momento, nós vamos estar curvando as nossas cabeças e pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, que todos os dias cometemos diante do Senhor, mas com certeza que o Senhor nos perdoa, que o Senhor purifica o nosso coração. Nós vamos estar orando nesse momento e eu vou pedir a nossa irmã Gisele, que leve a Deus a oração, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, com certeza o perdão do Senhor. Deus Santo, Deus bendito, nós queremos nesse momento louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por mais um dia. Muito obrigado por essa oportunidade tão única, ó Deus, que nós temos de te louvar, de engrandecer o teu nome, ó Deus. E nesse momento também nós temos a oportunidade, ó Deus, de pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, ó Deus. São tantas falhas, nós falhamos tanto. Muitas vezes, ó Deus, nós queremos acertar, mas nós continuamos errando. Mas que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, dos nossos corações, ó Deus, porque somos pecadores, nós não merecemos nada, ó Deus, que vem do Senhor, mas o Senhor ainda assim provou o seu amor, ó Deus, ali naquela cruz. O Senhor derramou o seu sangue ali, ó Deus, naquela cruz para nos salvar, para nos perdoar, ó Deus, e nós te louvamos por esse amor tão grande, ó Pai. Perdoe-nos, ó Deus, pelos erros que cometemos, por aquilo, ó Deus, que nós fazemos que desagrada ao Senhor, que não vai de encontro àquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor nos ordena. E em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor crie em nós, ó Pai, um coração puro e renova dentro de cada um de nós um espírito inabalável, ó Deus. E ainda assim te pedimos que não retires de nós, ó Deus, o teu Santo Espírito, apesar dos nossos erros, das nossas iniquidades, nós te pedimos isso, ó Pai, porque um coração contrito o Senhor não desprezará. Por isso, ó Pai, nós te pedimos o perdão, ó Deus, pelos nossos pecados e te agradecemos
Nesse momento nós vamos entoar o hino 159 com 12 amigos. Essa semana foi a nota das nossas orações a família do Jorge, do Júlio Marcos. Eu vou pedir ao nosso irmão Rogério que leve a segunda oração mais uma vez, em favor dessa família, a família do Jorge, da Santa Casa, seus filhos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado por mais um dia aqui na tua casa, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, nos guardando, Pai. Neste momento, Deus, eu venho te pedir em favor da vida da família do Júlio Carlos, da Cida Carlos, do Pedro, do Mateus. Que o Senhor venha ter com essa família, Senhor, que o Senhor traga de volta a tua casa, Pai, fortaleça a fé, Pai. Que o Senhor abençoe os meninos no trabalhar, Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo, Pai, iluminando, Pai, e que eles possam sentir o desejo, Pai, de estar aqui conosco, Pai, cada dia mais, Pai. Essa é a oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos mais uma vez abrir a palavra do Senhor no Salmo 115. Leremos o versículo 14 ao 18. O Senhor vos aumente bênção mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém,
bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Nós vamos estar orando ao Senhor, em gratidão a Ele, pelo cuidado que Ele tem com as nossas vidas, pelas bênçãos que Ele tem derramado na vida do seu povo, porque nós sabemos que o Senhor cuida, o Senhor abençoa, o Senhor sustenta, o Senhor nos alimenta cada dia, e por isso é motivo de louvarmos a Ele, de adorar a Ele e de agradecer também a Ele. Eu vou pedir ao nosso irmão, presbítero Cássio, que faça essa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nos colocamos diante de Ti mais uma vez, certos, ó Pai, que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos, ó Deus, bendizemos o Teu santo nome, pelas maravilhas realizadas, pelos feitos, ó Deus, na vida de cada um. Nós cremos, ó Pai, no Teu poder e que o Senhor tem agido no nosso meio. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada um dos Teus poderosos feitos, pela graça recebida, pelo nosso emprego, ó Pai, onde o Senhor nos ajuda, nos sustenta, onde o Senhor, ó Pai, tem também nos usado nesses lugares para proclamar a glória do Senhor, as boas novas da salvação. Muito obrigado, ó Pai, pelas nossas famílias, por aqueles, ó Pai, que estão junto conosco. O Senhor, ó Deus, possa nos abençoar, nos fortalecer, continuar derramando a Sua graça sobre nós, ó Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. O Salmo 96, capítulo 7, a palavra do Senhor nos fala: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Nesse momento nós vamos estar no nosso ministério de louvor, entoando alguns louvores ao Senhor. Após os louvores, o pastor estará fazendo a pregação. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nesse momento nós vamos adorar o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Dessa forma nós vamos louvar a Ele com o cântico Confiarei. Eu não vou desanimar.
agradecemos por esses louvores, que sejam entregues a Ti, ó Deus, no Teu trono de graça nesse instante. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de Te louvar, de Te adorar, ó Deus, com esses louvores. Receba, Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor. E nesse momento Te pedimos também que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo. Amém. Amém. Louvado seja Deus que nos ama tanto, após entregar seu Filho naquela cruz em nosso lugar. Pelos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Marcos. Continuaremos a sequência de sermões deste livro. Hoje o capítulo 8, dos versos de 1 até o versículo 10. Isso faz referência à segunda multiplicação dos pães e peixes. Marcos, no capítulo 8, os versos de 1 a 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que eles permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartar de pão neste deserto? Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando, mandou-os que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos seus pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Louvado seja Deus por sua palavra. Olhemos mais uma vez o nosso Deus. Pai Santo, Deus bendito, nós carecemos e ansiamos para que o Senhor, com o Espírito Santo, fale ao nosso coração. Nós ansiamos, Pai, carecemos de entender a sua palavra, para cada vez mais exaltar-te, cada vez mais bendizer-te, com muito mais alegria, com muito mais entusiasmo, para cada vez mais aproximar-nos do Senhor com um coração muito mais contrito, em nome de Jesus. Portanto, nós pedimos: fale conosco, fale nosso coração. Queremos ouvir a tua doce voz, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Em Gênesis capítulo 12, os versos 1 a 3, quando Deus chamou Abraão, que saísse da sua terra e da casa da sua parentela, Deus prometeu que faria de Abraão uma grande multidão, que ele seria pai de muitas nações. Nele, em Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Sabemos que Abraão morreu de ditosa velhice, sim, mas ele não contemplou nem mesmo a sua descendência numerosa. Entretanto, essa profecia ou essa promessa de Deus a Abraão, que vai repercutindo em outros livros da Bíblia, ela culmina ou se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, o Messias, que viria, e ele sim, então, abençoaria todas as famílias da terra, todas as famílias as quais ele chamou desde a fundação do mundo. O texto que lemos, Jesus, o Messias esperado, ele se apresenta ou manifesta a sua misericórdia numa região gentílica, como acompanhamos desde o capítulo 7, quando no encontro com a mulher Fenícia, Jesus está numa terra pagã, assim chamada pelos judeus, e naquela terra, mais uma vez, ele vai manifestar a sua graça, agora a uma grande multidão, não apenas uma mulher ou um homem de surdo e gago, como no capítulo 7. Lembrando que o Evangelho de Marcos ele foi escrito no contexto romano, e contrapondo a ideia de que o imperador era Deus e seu filho
também é Deus ou filho de Deus, Marcos escreve que não, que Jesus sim, ele é o verdadeiro e único Filho de Deus, ele é o Messias esperado, ele é o Deus encarnado, ele é o Verbo de Deus, aquele que ainda que rejeitado, desacreditado, morto injustamente, ele ressuscitou ao terceiro dia para cumprir exatamente a missão que o Pai lhe concedera, a buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o texto que nós lemos começa dizendo naqueles dias, lembrando que Jesus está numa terra gentílica, está em Decápolis, depois de passar por Tiro e Sidom, depois de libertar a filha da mulher Fenícia, depois de curar o homem surdo e gago, ele está ainda naquela região e, passado alguns dias, Jesus está reunido com a multidão. Marcos registra que essa multidão, em específico, está com Jesus há 3 dias. 3 dias ali, assentados, ouvindo Jesus, no seu ensinamento, contemplando as suas obras portentosas. Lembrando que a fama de Jesus era crescente, principalmente pelos seus atos de cura e libertação, mas lembrando que o foco de Jesus era ensinar o Evangelho do Reino, ou pregar o Evangelho do Reino, onde ele veio então buscar e salvar o que se havia perdido. Mas o texto fala que essa multidão estava com Jesus, havia 3 dias, ali estavam sentados, reunidos, 4.000 homens, Mateus registra fora mulheres e crianças, e o texto começa dizendo que eles estavam com fome. Marcos registra isso, não tinha o que comer. Então Jesus, ele chama para si os seus discípulos e comunica-lhe que se compadeceu daquela multidão, porque eles estavam sem comer há 3 dias e não podia mandá-los embora ou despedi-los em jejum, porque certamente eles desfaleceriam pelo caminho. Os discípulos, nós sabemos que é o porta-voz, mas apresentaram a dificuldade. Como compraremos pão para esse povo? O lugar é deserto. Mas Jesus, sem questionar os discípulos, no que tange a dúvida ou a dificuldade que eles apresentam, faz uma pergunta sobre a provisão. Quantos pães vocês têm? Responderam 7. E Jesus, com essa pergunta, ele dá início a uma ação de alimentar uma grande multidão gentílica. E o texto fala que também, fora os pães, haviam também peixes, e sobraram 7 cestos com pães e com peixes, quando todos comeram também fartamente ou até sobejar. Em seguida, só então, é que Jesus despediu a multidão e ele, com seus discípulos, vai para a região de Dalmanuta, Mateus chama de Magadã. O que Marcos nos ensina com esses versículos, ou com esse bloco de versículos? Nós aprendemos que Jesus, compadecido, ele proveu alimento para uma multidão gentílica. Desta forma, Jesus se identificou como Messias, o pastor também dos gentios. E como Marcos nos mostra essa verdade? Nos versículos 1 e 3, nós lemos: Jesus comunica aos seus discípulos da sua compaixão pela multidão. A partir do versículo 24 do capítulo 7, Jesus está no chamado ministério do retiro, quando ele sai com os seus discípulos no afã de ensiná-los, no afã de discipulá-los, mas esse retiro foi interrompido pela mulher Fenícia, pedindo a libertação da sua filha. Logo em seguida, também indo no retiro, Jesus, com a multidão, lhe é apresentado um homem surdo gago, o qual é curado por Jesus. Então, ele está ainda na região de Decápolis, ele está reunido ali com uma grande multidão de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, uma estimativa de 15.000 pessoas aproximadamente, e ali 3 dias eles estavam reunidos. Em 3 dias o texto fala que não havia o que comer. Era comum naqueles dias as pessoas levarem consigo provisão para as viagens, para o caminho. Não sei se era mineiro chamado farofeiro. Nós mineiros gostamos de levar comida, né, para comer pelo caminho afora, mas só brincadeira aqui. Mas o fato é que era comum que elas levassem comida. Contudo, Marcos registra que não havia o que comer. Certamente não calcularam o tempo que estariam com Jesus, e certamente a comida, provavelmente de talvez uma única pessoa, é que não havia acabado. Mas daquelas 4.000 pessoas, 4.000 homens, com as mulheres e as crianças, não havia o que alimentar toda aquela multidão. Quando chegava o momento de ir para casa,
certamente não ia para casa, ou aguardando que Jesus os despedisse, como aconteceu no capítulo 4, 36. Mas Jesus não despediu ninguém, a multidão ali, talvez bebendo do ensino de Jesus, talvez também ali maravilhada das ações portentosas do Senhor Jesus. O fato é que ninguém ia para casa, ninguém queria voltar para casa, ninguém saía do seu lugar. Então Jesus, em algum momento, nós sabemos o momento aí no terceiro dia, em algum momento, ele chama os seus discípulos e diz: tenham compaixão dessa gente, eu estou compadecido desse povo, eles não têm o que comer, e se eu os despedir em jejum, eles desfalecerão pelo caminho, eles desmaiarão, seria uma tradução também essa palavra desfalecer. Jesus ainda assevera que alguns vieram de longe, então quanto mais longe, mais dificuldade para adquirir alimento. E lembrando que esse lugar aqui não é como na primeira multiplicação, que havia comércio pelo caminho. Aqui é um lugar totalmente deserto, um local totalmente ermo, não havia nada nas proximidades, nos próximos quilômetros. Então, se Jesus mandasse aquela multidão embora, certamente muitos, dentre eles mulheres e crianças, desfaleceriam pelo caminho. No Antigo Testamento, amados irmãos e irmãs, Deus Pai é conhecido como aquele que não faz acepção de pessoas, conforme Eliú registrou lá no livro de Jó. Deus não faz acepção de pessoas, das pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. Está em Jó 34, o versículo 19. Pedro ratifica essa ideia na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 17. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 19, Deus disse a Moisés que se compadeceria de quem ele mesmo quisesse. Compadecer-me-ei de quem eu quiser compadecer. Então, Jesus sendo Deus, ele não fazia acepção de pessoas. Como alimentou a multidão de judeus, ele agora alimenta uma multidão de gentios. Como assentou-se com a multidão de judeus, agora assenta-se com a multidão de gentios. Ele não faz acepção de pessoas e ele compadece de quem ele quiser compadecer. As pessoas não pedem compaixão, mas ele que toma a iniciativa e se compadece daquela grande multidão. Na visão judaica, ou para os não-judeus, não eram merecedores da compaixão divina. Lembra da fala de Jesus com a mulher Felícia? Os judeus tinham os não-judeus como cachorros, né? Ou seja, como imundos. Mas Jesus, ele veio para mostrar diferente, ou mostrar uma visão diferente, ou ampliar a visão, mostrando que realmente Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe o pobre ou o rico, o príncipe ou o moribundo, o judeu ou o gentio. Ele escolhe o seu povo, formado de judeus e de gentios. Então, na visão judaica, os gentios jamais seriam alvos da compaixão divina. Entretanto, Jesus Cristo, o Messias, mostrou que a sua missão era alcançar judeus e gentios. E ele mostra que é Deus, compadecendo-se de quem ele mesmo quer. Jesus Cristo mostrou que ele veio buscar um povo formado por judeus e por gentios. Nós temos também Moisés, quando declarou que o Senhor é compassivo, é clemente, longânimo, grande fidelidade. Em Êxodo 4:36, nós veremos no salmista reafirmando as palavras de Moisés no Salmo 86, versículo 15, quando, dentre tantos atributos, o salmista dizendo que não existe deuses que se comparam ao nosso Deus, ele vai dizer que Deus é compassivo, Deus, ele é assaz benigno, ele é cheio de graça. E Jesus assim se porta diante dessa multidão, cheio de graça, compassivo. Portanto, ao compadecer-se dessa multidão, Jesus está também identificando-se como Deus compassivo, não só para os judeus, mas também para os gentios, porque para Deus não há diferença racial. Para Deus não há diferença se alguém nasceu aqui ou nasceu acolá. Também nesse texto, ainda nesse bloco, onde Jesus ele compartilha com os discípulos a sua compaixão, ele, ao declarar que não podia despedir a multidão em jejum, Jesus estava também ensinando seus discípulos a agir da mesma maneira,
Quando ele pergunta quantos pães tens, Jesus está instigando seus discípulos a que se preocupem com a multidão. Quando ele comunica, estou compadecido, ele está também convidando seus discípulos a que se compadeçam da multidão. Lembrando que os discípulos não sabiam, mas passariam por situações não semelhantes a de alimentar uma multidão, mas de encontrar aquele que carece de uma ação de socorro, e eles deveriam manifestar misericórdia. Lembrar que misericórdia é condoer-se com a dor do outro, do fraco principalmente, daquele que não tem vez nem voz numa sociedade que valoriza ou que dá crédito para os poderosos. Os discípulos, portanto, precisavam perceber a aflição das pessoas e se afligirem também, tal qual Jesus afligiu, e não liberar as pessoas com as mãos vazias, como também nos ensinou o nosso irmão Tiago. Quando alguém vem pedir ajuda, nós não podemos orar por eles e mandar de mão vazia, nós devemos encher as mãos com alguma coisa. Portanto, esta atitude de comunicar compaixão aos seus discípulos, Jesus não só se mostra como Deus compassivo, mas como também Deus que requer de nós compaixão para com aqueles que carecem da nossa compaixão. O texto ainda continua dizendo que Jesus ele aponta uma verdade para os discípulos: se eu despedir a multidão agora em jejum, eles desfalecerão pelo caminho. O salmista declara que, como o Pai, Deus se compadece dos seus filhos. E nós percebemos isso lá no Salmo 33, versos 13 e 14. Porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Portanto, a preocupação de Jesus pela multidão era exatamente como um pai que se preocupa com os filhos. É alguém que não diz: eu não posso deixar os meus filhos passarem necessidade. Eu não posso deixar de alimentá-los. Assim como o prefeito João, o prefeito Cássio, né, que rala todo dia para levar comida para os nenéns, né? A do Cássio está crescidinho, né? O João tem um crescidinho, mas tem um bem pequeno, né? Então, assim Jesus, o nosso Deus, se compadece. Ele provê o que nós precisamos. Então, Jesus está aqui declarando a sua onisciência, mostrando que ele conhecia a real necessidade daquela multidão. De todos eles, indistintamente, ele conhecia e afirmou: eles estão com fome, e eu sei que eles estão com fome. Eu não posso mandá-los embora, eu preciso fazer alguma coisa em favor dessa multidão, porque senão eles desfalecerão pelo caminho, eles desmaiarão pelo caminho. Lembrando sempre que no meio da multidão havia mulheres e havia crianças. Amados irmãos e irmãs, Jesus sabe e conhece as nossas necessidades, todas elas. Antes mesmo que nós pensamos alguma coisa, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Portanto, assim como Ele cuida das aves, assim como Ele cuida das flores, também Ele cuida de nós, todos nós, indistintamente. Louvado seja Deus, a que não nos despede sem antes fartar a nossa alma, fartar o nosso corpo, sem suprir a nossa real necessidade. Estamos aprendendo que Jesus, compadecido daquela multidão, proveu alimento, dessa forma identificando-se como o Messias, o pastor também dos gentios. Marcos continua mostrando isso agora nos versos 4 e 5. Vemos que os discípulos apresentaram dificuldades para Jesus transformar em obras a sua compaixão. Vou explicar isso: transformar em obras a compaixão. Quando na primeira multiplicação dos pães, ali à beira do mar da Galileia, havia pelos caminhos alguns comércios onde as pessoas poderiam comprar alimento. Se Jesus mandasse embora, eles poderiam passar pelo caminho. Quem tivesse dinheiro compraria, quem não tivesse ia para casa com fome. Mas isso é um fato. O fato é que Marcos registra aqui que essa região é inabitada, região deserta. Imagina um lugar aí 10 quilômetros, 15 quilômetros, você com fome e sem nada por perto, você para nem sequer ir uma farinha seca. Imagine. Assim era mais ou menos a região, deserta e nada próximo que alguém pudesse comprar. Nada próximo. Então, nós entendemos que quando Jesus ele
chama os seus discípulos para que comunica a eles a sua compaixão, nós percebemos que os discípulos agiu exatamente como na primeira multiplicação. A pergunta parece que é a mesma. Eles perguntam aqui: como podemos saciar a fome da multidão? Como podemos, ou nós vamos arrumar dinheiro? Em outras palavras, como nós poderíamos fartar essa grande multidão? De onde alguém vai conseguir provisão para alimentar esse povo? Era uma realidade, sim, mas era a dificuldade que estava apresentando. Lembrar que os discípulos, inclusive Jesus, vai dizer, quando ele acalma o mar porque eles não tinham entendido ainda o milagre da multiplicação. Mais ou menos 6 meses se passaram da primeira multiplicação até a segunda, e parece que não aprenderam nada. Todos esses atos de Jesus, ele se manifestando como Salvador, como Messias, como pastor, e eles não entenderam nada. Talvez, eu possa estar exigindo muito dos discípulos, mas quem sabe eles pudessem dizer assim: já que o Senhor está compartilhando a multidão, por que o Senhor não faz como na primeira vez então? Nós vamos procurar aqui das pessoas que têm o pão, o peixe, e o Senhor multiplica. Mas com nada, eles disseram: não tem como, Senhor Jesus, não dá para satisfazer esse povo. Como alguém vai conseguir satisfazer a fome desse povo? Amados irmãos, os discípulos apresentaram uma realidade, mas apresentaram em tom de dificuldade. Eles não criam, certamente, que Jesus podia fazer alguma coisa ou fazer como fez a primeira vez. Deviam ter lembrado da multiplicação primeira, mas nada disso. Apresentaram dificuldades. Amados irmãos, eles estavam talvez um pouco endurecidos. Todos esses 6 meses ainda não contemplaram, não haviam aprendido que Jesus é o Deus que provê, que Ele é o pão da vida. Ao invés de pedir a repetição do milagre, preferiram apresentar dificuldades. E eu creio, amados irmãos e irmãs, que comigo e com você não é diferente. Quantas vezes na minha vida, na sua vida, Deus já agiu em certa situação, e a situação se repete, e nós fazemos o quê? Nós não nos lembramos da ação de Deus anteriormente. Nós começamos até a duvidar ou dizer: acabou, e cabode, foi-se a glória, não tem mais chance. Nós agimos exatamente iguais aos discípulos, porque a nossa mente também é tacanha, nossa mente também é pequena, nós não conseguimos vislumbrar toda a maravilha e majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos regozijamos com algo agora, e daqui a pouco nós esquecemos, daqui a pouco começamos a reclamar, daqui a pouco começamos a afirmar que Deus não está a nosso favor. Mas biblicamente nós somos chamados a guardar no coração as palavras de Deus para não pecar contra Ele. Salmo 119, no versículo 11. Nós somos chamados a lembrar da misericórdia do Senhor, a qual é a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã, e isso porque também grande é a fidelidade do nosso Deus, conforme Lamentações, no capítulo 3, os versos 21 a 23. Nós somos chamados a não apresentar dificuldade para Deus, apresentar um problema assim real, mas não em tom de dificuldade, mas chegar diante do Senhor: Deus, eu sei que Tu podes. Se é a Tua vontade, faça, e eu me contentarei com a Tua vontade. Portanto, amados irmãos, os discípulos apresentaram dificuldade, e nós muitas vezes também o fazemos. Mas o mais interessante desse texto é que Jesus não repreendeu essa atitude dos discípulos, e certamente também não repreende a nossa. Jesus, ele, diante da dificuldade que os discípulos apresentam, ele pergunta para os discípulos: quantos pães tens? Olha só que ação amorosa, olha que ação longânima do Senhor Jesus, e ele mostrando como longânimo e assaz benigno, mostrando que ele é de fato Deus que pode fazer as coisas acontecer. Jesus, ele tinha o poder de transformar o sentimento misericordioso em ação, e estava pronto a fazer isso quando os discípulos apresentaram dificuldade. Mas Jesus quer mostrar que misericórdia não é somente uma afeição pelo outro, não é só sentir a dor do outro. Misericórdia nos leva a uma atitude. E se não me engano, José na oração citou o livro de Romanos, Paulo falando, né? Deus prova o nosso amor para conosco pelo fato de que vai o quê?
entregado Jesus naquela cruz por nós. Também João 3,16 diz isso: Deus amou, e porque Ele amou, Ele entregou Jesus. Amor, misericórdia não são sentimentos, são ações que nascem de um coração misericordioso. E Jesus, então, misericordioso, Ele chama os seus discípulos a tornarem em ação a misericórdia. Não só sentir a dor do outro, não só ter afeição pela dor do outro, mas é fazer algo em favor do outro, para suprir essa dor, para eliminar essa dor, como também nós vemos hoje em Apocalipse, que Deus, no último dia, Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, todas. Ainda passamos por privações e provações, mas lá na glória não há dor, não há sofrimento, não há tristeza, e toda lágrima será secada ou secará. A misericórdia, só como sentimento de afeição pelo outro, não tem valor. Misericórdia precisa ser exatamente como Deus fez, como Cristo fez. Quem se compadece de alguém, faz alguma coisa em prol desse necessitado. Portanto, Jesus perguntou sobre a quantidade de pães disponíveis, indicando claramente as suas intenções. Com essa pergunta, Jesus estava convidando os seus discípulos a usarem os recursos que tinham ou eles ou a multidão, não sabemos. E a resposta foi 7 pães. Então, nós entendemos, no versículo 7 também desse texto, nós vemos que havia alguns peixinhos, não é numerado os peixinhos como na primeira multiplicação. Mas o fato é que no Salmo 146, versículo 7, nós vemos que Deus é conhecido como aquele que dá pão ao que tem fome. E se nenhum ser humano poderia, na visão dos discípulos, suprir a fome da multidão, Jesus, Ele mostra aqui que Ele pode. O propósito do Evangelho de Marcos é mostrar que Jesus Cristo é sim o Filho de Deus, e assim sendo um Filho de Deus, Ele faz somente o que o Pai pode fazer, ou igualmente o que o Pai pode fazer. E Jesus então é aquele que supre a necessidade. Jesus é aquele que dá o pão ao que tem fome. Jesus agora está prestes a transformar a sua misericórdia em ação valorosa, em suprir a necessidade real daquela grande multidão. Então os discípulos apresentam dificuldade, sim, mas Jesus não encarou com dificuldade, porque Ele é o Deus do impossível. Louvado seja Deus. Estamos aprendendo. Compadecido, Jesus proveu o alimento para uma grande multidão essa gentílica. E desta forma Jesus identificou-se como Messias, o pastor também dos gentios. Nesses versículos aqui não tem a palavra pastor. Nós vamos entender que está subentendido Jesus como pastor, assim como na primeira multiplicação Jesus, lá assim tem a palavra pastor, Ele compadecido das pessoas como ovelhas não tinha pastor, e aqui a ideia é a mesma, porque também eu vou explicar no final dessa questão do pastor dos gentios, versículos 6 a 10. Jesus alimenta uma multidão de gentios. Jesus perguntou quantos pães havia. Tendo resposta desejada, como na primeira explicação, Jesus ordenou que as pessoas assentassem no chão, e em seguida tomou 7 pães, partiu-os e, após ter dado graças, deu aos seus discípulos, e estes saíram para distribuir, repartindo o pão para o povo. Então Jesus aqui se identifica como aquele, o Deus, como Deus aquele que dá pão ao que tem fome, como citamos no Salmo 146, versículo 7. O texto fala que Jesus deu graças. Essa palavra traduzida é por abençoou ou louvou. Então, Jesus, sendo o próprio Deus, Ele agradece ao Pai. Ele agradece pela provisão, dando inclusive a lição que devemos sempre, nas refeições, agradecer ao Senhor. Seja uma bala, seja uma pipoca, seja algo simples, mas louve a Deus pelo que você tem, porque tudo que nós temos, como disse Davi, veio das mãos do Senhor. Toda a nossa provisão. Portanto, Jesus nos ensina a dar graças pelo alimento. Então, nós sabemos quando se deu a multiplicação, esse momento de partir, esse momento da oração. O fato é que os discípulos saíram com os pães, Jesus partiu ali e deu aos discípulos, e 4 mil homens, foram mulheres e crianças,
alimentaram-se fartamente, comeram até não aguentar mais a ideia do texto. Eles comeram até somejar. O texto fala também que havia peixes, e esses peixes também foram abençoados, foram consagrados e dados às pessoas que comeram ali pão e peixe até se fartar, até não quiserem mais. Assim como no primeiro milagre da multiplicação, Marcos enfatizou apenas os homens, mas Mateus narra que havia mulheres e crianças, Mateus 15:38. Portanto, com 4.000 homens ali, 4.000 famílias representadas, facilmente teríamos ali 15.000 pessoas, tranquilo, ou até mais, alimentadas por Jesus Cristo. No Antigo Testamento, nós temos, como nós falamos na primeira multiplicação, alguns registros de multiplicação, no caso de Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 4, 42 a 44, mas ele fez a multiplicação no poder do Pai, ele rogou ao Pai que o fizesse. Aqui, mais uma vez, Jesus, ele no seu próprio poder, apontando para a sua plena divindade, como Deus provedor, como pastor do seu rebanho. Por que pastor? Vamos entrar nessa questão, mas um pouquinho antes, vamos lembrar da multiplicação dos pães, da multiplicação do alimento continuamente aos judeus no deserto por 40 anos. Aquele povo foi alimentado com cordonizes, com carne, teve água, e dado interessante que talvez os judeus esqueceram ao longo do caminho, juntamente com os judeus que saíram do Egito, apressadamente, também saíram egípcios, chamados de populacho, poucas pessoas que deram crédito ao poder de Deus. Essas pessoas, no meio dos hebreus, também comeram maná, comeram das cordonizes, tomaram da água, atravessaram o mar vermelho, enfim, gozaram do poder do Senhor. E aqui exatamente Jesus está fazendo aquilo que Deus fez no Mar Vermelho ali, no deserto, transformando, alimentando aquele povo, os judeus e gentios. Jesus está fazendo agora também nesse texto. E a citação lá no deserto é Êxodo 16, 6 a 15, e também o Salmo 105, versículo 40. Então, agora entra na questão do pastor, porque Deus, o Pai, é conhecido como pastor de Israel, como supremo pastor que cuida, protege, alimenta e orienta o seu rebanho. Gênesis 49, 24, Salmo 23, 1 e o Salmo 100, versículo 3. Entretanto, os profetas ampliaram a ideia do reino messiânico, onde o reino escatológico do Messias, um só rei, mas ele reuniria sobre si todas as nações. Ou seja, aqui Jesus está mostrando o que Deus o Pai fez no deserto. Ele está mostrando que Ele é o Messias, o seu reino é formado por judeus, mas também por gentios. Essa multiplicação de pães é numa terra pagã, é para pessoas gentias, pessoas que não confessavam a fé judaica. Portanto, Jesus, Ele é o único pastor de um único rebanho, formado por judeus e por gentios. Jeremias 23, 4, Ezequiel 34, 23 e 24 e Ezequiel 37, 22 a 24. Jesus cumpriu a esperança messiânica dos profetas de Israel. Ele se apresentou como pastor messiânico, arrebanhando e cuidando das suas ovelhas, um único povo, sendo ele um só pastor. Isaías 49, versículo 6, Ezequiel 34, 11 a 16. Então Jesus deixou claro que Ele é o pão da vida para os judeus, sim, mas também para os gentios. Ele é o único pão da vida. Nitidamente isso se apresenta como aquele que alimenta ou supre as necessidades espirituais também dos gentios. Portanto, Jesus, Ele é o pastor não só dos judeus, mas também dos gentios, os quais foram também predestinados à salvação, ou somente aqueles que foram predestinados à salvação, como nós lemos hoje no Apocalipse, de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações estarão na glória, contemplando o Cordeiro e o nosso Deus, gozando das benesses celestiais, estarão celebrando ao Deus único e verdadeiro. Portanto, Jesus aqui está mostrando, ou dando uma visão ampliada daquilo que os judeus criam e os profetas mostraram, mas foi passado da visão da liderança eclesiástica. Agora um detalhe interessante, amados irmãos, que eu quero fazer aqui quanto a esta multiplicação dos pães aos gentios, antes da conclusão e fechamento,
é que, segundo alguns críticos, só existiu uma multiplicação de pães. Na concepção desses críticos, porque o milagre foi tão portentoso, foi tão grandioso, os discípulos, para manifestar ainda a graça de Deus, registrou duas multiplicações de pão. Entretanto, se você analisar o texto, e aí fazendo uma crítica textual, realmente, você percebe que esses críticos estão redondamente errados. Não só pelo fato de o número de pessoas que foram saciadas na primeira multiplicação e na segunda multiplicação, não somente os locais, um na Judéia, outro na região de Decápolis, na região do deserto ali, mas também é uma palavra interessante no texto, o nosso português não consegue perceber. Aí os críticos podem até conseguir nos enganar, mas no grego, a palavra designada cestos, na primeira multiplicação, ela é uma palavra usada para fazer referência a um artifício judaico. Agora aqui, nesse texto de Marcos capítulo 8, a conotação é uma palavra geral. E F.F. Bruce, no seu livro Merece Confiança do Novo Testamento, ele mostra essa diferença. Então os críticos conseguem, o texto do português consegue burlar e nos enganar, mas se você for para o grego, você percebe essa pequena palavra de cestos. Nesse capítulo 8 e no capítulo 5 são diferentes. Portanto, além do número de pessoas que foram saciadas, além da localidade, além dos cestos que sobraram, a quantidade que sobejou, a palavra cesto é uma palavra que faz a conotação da diferenciação de que de fato houve duas multiplicações de pão e de peixes, duas e não uma, como os críticos assim querem criticar para tirar a graça de Deus. Mas Marcos registra esse texto exatamente para mostrar que Jesus é o pão do céu, também dos gentios. Marcos escrevendo um livro para os romanos. Os romanos, ao lerem esse livro, certamente deliciaram-se em saber, assim como eu também, que não sou judeu, me delicio em saber que Jesus deu a sua vida também por mim. Ó pecador brasileiro, que deu a vida por mim, que deu a vida por todos aqueles que compõem o seu rebanho. Amados irmãos, então, só depois de alimentar a multidão, é que Jesus despede aquela multidão, e ele e seus discípulos vão para a região de Dalmanuta, também conhecida como Magadã. Só depois de saciar a multidão. Nós lembramos de Jacó, na sua luta com Deus, ele diz: olha, só te deixo depois que me abençoares. Na verdade, Jesus está fazendo o contrário. Só te despeço depois que eu te abençoar. Que maravilha. É que palavra que nos encoraja, que nos conforta. Jesus não nos deixa sozinhos, não nos deixa passar necessidades. Os leõezinhos sim passam necessidades, mas o Senhor sustenta os seus. Louvado seja o nosso Deus. Quero então concluir aqui nesta manhã, nesta noite, melhor dizendo, nossa meditação, fazendo menção de novo de Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando nós lembramos da promessa de Deus para Abraão, de que ele seria pai de multidões, nas muitas famílias da terra serem abençoadas. Essa promessa ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. O Novo Testamento, inclusive as cartas de Paulo, vão mostrar isso com muita nitidez. Os evangelhos deixam isso com muita clareza. Em Jesus, as famílias são abençoadas. E essa bênção não é física, ela é espiritual. Jesus é o Messias esperado. Ele é aquele que veio e cumpriu a missão do Pai, de buscar e resgatar o que se havia perdido. Ele, o Messias esperado, foi rejeitado, inclusive pela liderança religiosa, porque ele contrariou as expectativas humanas. Como Salvador, ele veio para o seu povo, mas esse povo não era uma nação física, mas espiritual. Esse povo é formado de todas as tribos, línguas, raças, povos e nações. Louvado seja Deus, que enviou Jesus para morrer pelo seu povo, povo esse formado de todas as tribos, línguas, raças e nações. Então vamos tirar aqui algumas lições preciosas para o nosso crescimento e para a nossa contínua exaltação ao nosso Deus bendito. Assim como Jesus compartilhou a sua compaixão com os discípulos,
a fim de que aprendesse a ter compaixão. Jesus quer também que nós sejamos sensíveis aos gritos das pessoas que estão aí vivendo ao nosso redor. Jesus deseja e requer que eu e você vivamos alertas e sempre prontos a socorrer a quem de fato, de verdade, precisa. Nós precisamos viver alertas às necessidades da sociedade que nós estamos inseridos, e como igreja, nós devemos então não levar primeiramente o evangelho social, não estou dizendo isso, mas também, se houver necessidade, suprir a necessidade do próximo. Precisamos lembrar de que as pessoas não têm Jesus, precisam ouvir Jesus, e compadecidos por essas pessoas, comunicamos o evangelho, mas também compadecidas essas pessoas, muitas delas carecem de alimento, de roupa. Nós, se tivermos, devemos também, compadecidos, agir em favor dessas pessoas, transformar a compaixão em ação de misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Os discípulos apresentaram dificuldade quando ouviu de Jesus que o povo estava faminto. Não havia dinheiro para comprar alimento para tanta gente. Irmãos, infelizmente, eu e você também agimos muitas vezes de igual modo. Nós acreditamos que o dinheiro é a raiz, né? Ou o fim para suprir as necessidades. Estamos enganados. Dinheiro ajuda, mas Deus é o provedor. Deus é o provedor. Ele é a fonte de todas as bênçãos. E Davi escreveu isso com muita propriedade, né? Dizendo: olha, tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem das tuas mãos. Então, de repente, Deus, na minha vida, na sua vida, nos permitiu uma situação para socorrer alguém. Certamente Deus nos dará os recursos necessários. Certamente Ele já proveu o que é necessário para esta ação. Basta nós enxergarmos o problema, a realidade, mas não apresentarmos problemas, mas buscarmos em Deus a solução. Então, que Deus nos ajude a não esquecermos que Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão. Se Ele permitiu uma causa à nossa frente, certamente Ele nos dará a provisão para suprir essa necessidade daquela pessoa, ou mesmo a nossa. Ele levantará os recursos ou multiplicará os recursos que existem. Então, clamemos a Ele sem credulidade e sem levantarmos dificuldades. Apresentar um problema, sim, mas pedindo a Ele a sua bênção, a sua intervenção, em nome de Jesus. Jesus alimentou aquela multidão, fartou a fome física. Hoje Jesus nos alimenta espiritualmente por meio da sua palavra. E ao ajuntamento e não ser alimentado, corre-se o risco de desfalecer pelo caminho. Ler a Bíblia e não ser alimentado, corre-se o risco de desfalecer-se pelo caminho. Não estou afirmando com a palavra desfalecer que alguém perde a salvação. Não, estou dizendo que ir ao ajuntamento, ler a palavra de Deus, ouvir uma pregação e não ser alimentado, corre-se o risco de sermos presas fáceis do inimigo. Porque quando, como diz a canção infantil, leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer. Mas é preciso fazer com o coração contrito, é preciso fazer com a motivação correta. Portanto, se eu estou no ajuntamento e não sou alimentado, não foi porque Deus não falou, mas é porque eu não ouvi. Certamente há algum pecado entre mim e Deus. Eu preciso que esse pecado seja resolvido. Eu preciso que esse pecado seja perdoado. Eu preciso chegar diante dele e confessar esse pecado para que tu alcance misericórdia. Então, se eu leio a Bíblia e também não sou edificado, é a mesma coisa, tem uma dificuldade. A dificuldade não está em Deus, está em mim, está talvez em você. Então, que estejamos alimentados e fartados pela palavra de Deus, como diz o autor de Hebreus, tendo Deus outrora falado para os profetas, hoje nos fala em Jesus. Que sejamos alimentados, que sejamos fartados espiritualmente pela palavra do Senhor Jesus, que fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A você que não faz parte da família de Deus ainda, está aí procurando alimento para a sua alma, quer dizer para você que só em Jesus é que você encontrará alimento e farto para a sua alma. Só Jesus é que pode saciar a sua alma. Só Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Só Jesus e mais ninguém é que pode satisfazer os anseios do nosso coração. Só Jesus e mais ninguém. Então, se Jesus te chama,
Diga sim, e que você receba o alimento espiritual e seja fartado para nunca mais ter fome. Como ele disse, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Portanto, você que não faz parte da família de Deus, Jesus te chama, ouça a sua voz, diga sim a sua voz e farte-se até sonejar da palavra de Deus no seu coração, na sua alma, em nome de Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe e nos ajude, nos fortaleça em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Deus Santo, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus provedor, Deus sustentador, Deus compassivo, Deus assaz benigno, Deus onisciente, Deus que conhece as nossas necessidades e Deus se apresenta para resolver as nossas necessidades. A Ti seja dada a glória, o louvor e a adoração. Não somente no céu os anjos, os arcanjos, os glorificados que tributem ao Senhor, mas aqui também, Senhor, na terra, como diz Jesus na oração, a chamada do Pai Nosso, santificado seja o Teu nome, no céu e na terra, em nome de Jesus. Que nosso coração se renda a Ti cada vez mais, que nós possamos glorificar o Senhor cada vez mais, porque o Senhor enviou Jesus naquela cruz para morrer, não por um povo étnico, não por uma nação específica, mas para morrer por todos aqueles os quais o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, pelos quais aqueles o Senhor adotou-os como seus filhos e designou-lhes para serem teus servos, designou-lhes para que fossem frutíferos, frutuosos para a sua glória. E nós, Pai, que fazemos parte desse povo, te glorificamos, te bendizemos e te agradecemos, porque Jesus morreu por nós também, não somente pelos judeus, não somente pelos patriarcas, não somente por aqueles que têm os seus nomes arrolados na Bíblia, mas por todos aqueles que têm seu nome arrolado no livro da vida. Obrigado, Senhor, por saciar nossa fome também, Deus, nossa fome espiritual. Nós alimentamos fisicamente e temos fome, alimentamos e temos fome por necessidade de comer novamente. E com a palavra do Senhor, uma vez nós recebemos Jesus, nós alimentamos para nunca mais ter fome, embora seja necessário sim todos os dias nós alimentamos a palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual, como disse o nosso irmão apóstolo Pedro. Não é para matar fome, mas é para crescimento, é para aprendermos mais do Senhor, para chegarmos mais do Senhor, para entendermos mais da sua glória, da sua majestade, para nos apresentarmos mais desenvoltos ao trabalho que tem para nós, em nome de Jesus. Então dá-nos fome e sede da Tua palavra, dá-nos fome e sede de Ti, como diz o salmista, que a nossa alma sede por Ti, cada vez mais, como a terra sedenta, assim sejamos nós, para alimentar a Sua palavra, e que o Senhor nos alimente, nos farte, em nome de Jesus. Visita, Pai, nossas crianças, nossos juniores, nossos jovens, as senhoras, os senhores, os anciãos, em nome do Senhor Jesus. Sustenta cada um com Tua graça, como o Senhor tem feito. Pai amado, obrigado porque não tem faltado o alimento às nossas mesas. Obrigado também por Senhor tem falado nossos corações por meio da Tua palavra. Então, Pai amado, que nós possamos cada vez mais, desembaraçando tudo do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos para junto do Senhor, Pai bendito, com o coração sincero e contrito, a fim de receber do Senhor, Pai querido, as Suas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Nós bem, Pai amado, por essa cidade, no qual estamos inseridos. Tu visitando essa cidade, Senhor, o nosso país, derramando a Sua graça, manifestando o Seu amor e fazendo, Pai amado, conhecido, Pai bendito, nesse tempo de pandemia. Pedimos, Senhor, por cura, por libertação, pedimos, Senhor, por provisão, pedimos, Senhor, por tempos aprazíveis em que o nosso país, Pai querido, possa viver para a Sua glória e também ao mundo, mas sobretudo ansiamos e aguardamos a volta de Jesus Cristo, quando naquele dia, com Ele, estaremos isentos de todo problema, de toda e qualquer dificuldade. No vosso nome dizemos, te glorificamos, em nome do Senhor Jesus, pedindo pelos enfermos da nossa igreja, os quais nós temos orado, e também pessoas que nós não conhecemos, e temos orado por elas, a pedido pelo Covid, as diversas enfermidades. O Senhor continua agindo como Deus que sara, continua agindo como Deus que cura, para a Sua glória, honra e louvor. Oramos e bendizemos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amados irmãos, povo de Deus, povo fartado pelo pão do céu, ide em paz, fiquem em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor bondoso de Deus nosso Pai, e que as terras consolações do Espírito Santo
repouse sobre vós, sobre nós, nos capacitando, a buscarmos alimento do Senhor espiritual e aguardando com paciência e alegria a volta majestosa e maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Agradecer nossos irmãos colaboradores, nossos irmãos Cássio Lopes, hoje o Rogério, o Vata aí conosco, Deus abençoe. Também a Gisele. Agradecer também a você que tem acompanhado nosso trabalho. Não deixe de acompanharmos, divulgarmos. E lembrando que terça-feira nós temos culto de oração e na quinta-feira estudo bíblico. Deus nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana fartos espiritualmente pelo pão do céu, nosso Senhor Jesus. A Ele a glória, hoje e sempre. Amém.